Alô, galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Bom, assim que o Vasco ganhou de 6-0 do Santos, eu soltei o vídeo, depois comentei a coletiva, e sempre aqui recebendo várias críticas, né? Você só sabe reclamar, não sei o quê. Olha o Coutinho aí, melhor em campo, não sei o quê. Naquele jogo contra o Santos, o Nuno também jogou bem, né? Jogaram bem Nuno, jogaram bem Couto. E depois eu falei, no dia seguinte ou um dia depois, vamos ver se essa partida não vira um segundo acidente. Lá atrás, antes do Mundialito de clubes, Vasco venceu o São Paulo muito bem, né? Com um sazonal Coutinho. Arrebentou, né? Melhor jogador do mundo, Barreira vai virar baile, não sei o quê. Depois, aquela queda normal, não é um jogador regular e intenso. Assim como o time todo. Nuno também foi péssimo ontem, né? Ryan também, apagado. Furando chutes dentro da área, né? Patético. Parecia peladeiro o Ryan. Se ele sabe que não tem a bola direita, para de ficar chutando com a perna direita. Perdão. Se ele sabe que não tem a perna direita, para de ficar chutando com a perna direita. Prepara para a esquerda, né? Ele vem perdendo gols, Ryan, com a perna direita, porque não é a boa dele. Arruma para a esquerda. E aí eu recebia críticas. Pô, você sabe reclamar, sabe criticar, Coutinho, não sei o quê, fala agora e tal. E aí no jogo de ontem, né, eu falava que o Vasco deveria manter o esquema que deu certo contra o Santos. E se ele fosse mudar, que a gente pelo menos tivesse um padrão de jogo. Não só chuveirinho pro Verratti o tempo inteiro. Foi o que aconteceu. Chuveiro pro Verratti o tempo inteiro. Patético isso. E também recebi muitas críticas aqui, né? Eu falei que gostaria de ver o Vasco mais vezes para ganhar um padrão de jogo sem o Verratti. E os caras, um deles entrou aqui e falou: olha, como você vai deixar o artilheiro do Brasil no banco? Artilheiro do Brasil! Você tá maluco? São pensamentos de alguém que não acompanha, que não vê a partida taticamente, né? Vasco jogou melhor contra o Santos do que vinha jogando com o Verratti. Anteriormente, Vasco e Santos sem Verratti jogou melhor do que Vasco e outras partidas em outras partidas com o Verratti. E ele não quis manter isso. Se rendeu à mídia, à grande mídia. Tem que trazer o Verratti, artilheiro do Brasil e tal. E o Vasco voltou a ser aquele time de jogada única, né? Samba de uma nota só. Cruzamento, chuveirinho. E ontem, um festival de toques improdutivos. E lá atrás eu falava também, não adianta acabar o jogo e você falar, o Vasco foi campeão em posse de bola e em chances criadas. Não adianta, tem que converter, né? Ontem o Juventude em casa entrou querendo a transição contra o Vasco. Avançou numa transição, a bola foi para a direita, um cruzamento, Piton ridículo. Todo jogo tem um jogador do Vasco que faz um papelão. No último jogo, o Hugo Moura era para ser expulso com 2 minutos de jogo. E agora o Piton consegue botar a bola dentro da área, consegue botar a mão na bola dentro da área, né? Interceptar um cruzamento, pênalti para os caras. E depois, em nova transição deles, né? Toque nas costas de Lucas Freitas, sem cobertura. Gol, segundo gol do Juventude. E depois o jogo se arrastou, né? Não mudou o Diniz no primeiro tempo, não mudou no segundo.
Começou com o mesmo time, a mesma formação, o mesmo esquema patético de jogo, toque improdutivo, né? A bola fica girando, e aí cruzamento na área. Não adianta. Para você fazer um cruzamento na área, pelo menos tem que ter 2 lá dentro, 3, né? E aí o Vasco novamente transformou uma bela partida com o Santos em novo acidente. É um novo acidente, né? Comentários à parte, a gente está vendo aí, Bahia vai comprar o Luiz Gustavo? São especulações, né? Mas se comprar o Luiz Gustavo, se o Luiz Gustavo sair, é bom que fique Lucas Freitas e saia Luiz Gustavo? Não sei, né? Não sei. Aí depois o David entrou, GB entrou, time nervoso, né? Ansioso para lançar a bola dentro da área, chutes de fora da área, medonhos, né? Horrorosos de fora da área. E o Couto, naquele mesmo jogo dele, né? Pra cá, pra lá, não sei o que e tal, toca pra cá, toca pra lá. Nuno apagado. E é isso. O Verratti é o artilheiro do Brasil. Vamos morrer com ele? Não podemos voltar para o esquema sem o Verratti, com um jogo mais rápido, né? Com mais toque de bola aguda, incisiva, e não só aquele trabalho para o Verratti. Voltando aqui, o Juventude queria a transição do Vasco. O Vasco deu, fez 2 gols, depois ficou lá atrás segurando, e algumas vezes quase fez o terceiro. E depois, né, naquela loucura de ficar com um volante só, depois ficar sem zagueiro pela esquerda, né? Não vou aqui comentar isso, não é normal no futebol que a gente veja essas coisas, né? Essas inovações, e nem precisava disso, né? Às vezes você fica com um zagueiro só, com um volante só, com menos um, né? Menos 2, mas não era o caso ontem. Um time muito encaixotado pelo Juventude no meio de campo ali, aquele toque de bola, né? Juventude não dava o espaço vazio para o Vasco, e também não tinha jogador ontem de espaço vazio. Raia mal, Nuno travado, Coutinho por dentro, trabalhando atrás dos volantes dos caras, para impedir o embate, né? Pisando pouco na área. E agora ver o que o Diniz vai fazer. Às vezes você tem que dar o braço a torcer e falar: errei, estou errado, convicção errada e tal. Não sei se o Vasco vai tentar jogar sem o Verratti, né? Em transições e tal. No próximo jogo você vai jogar com uma linha média para tentar o espaço, abrir um espaço no oponente, né? Ontem o Vasco não conseguiu ser aquele time que no toque de bola cria espaços para que gols saiam, né? Bom, complicado demais. Não soltei vídeo ontem, soltei esse vídeo aqui, chateado, né? Nos mantivemos com 19 pontos, estão colando no Vasco aí. Tem mais um jogo atrasado contra o Bahia, mas é contra o Bahia, porra, né? Vamos ganhar esse jogo? Tá ficando ruim, a corda tá esticando e não vejo muitas cobranças. Vão cobrar hoje, vão cobrar amanhã, mas sábado, né? Já vai ter lá especulação, contratação, riso dos youtubers, né? Fulano de tal chegando, né? Tudo certo. Tem que haver reclamação, tem que haver protesto, né? Time frouxo ontem, frouxo demais, sem sangue, tocando a bola para lá e para cá. Vasquenares, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.